Bem-vindos à sala de aula da Smart Technologies. Eu sou a professora Renata e vou trabalhar com vocês hoje a questão dos recursos energéticos no Brasil. Tá? Principalmente se a gente for pensar aí que hoje a gente discute tanto a questão da água, então a água e a energia estão super interligadas e precisam sempre estar sendo revistas, estão sendo analisadas, estudadas e sempre são cobradas nos vestibulares e no Enem. Então vamos lá. Os recursos energéticos normalmente vêm de duas fontes, né? São as duas principais fontes. As fontes renováveis, a água, o biocombustível, a energia solar e a energia eólica. Entre as fontes não renováveis nós temos os combustíveis fósseis e o urânio. Então essas são as principais fontes de energia. No caso do Brasil, a gente vai trabalhar hoje com a água, com os combustíveis fósseis, com a energia nuclear e com os biocombustíveis, que são as principais fontes de energia. Vamos dar uma comparada aqui, através desses dois gráficos, nas fontes de energias mundiais e no Brasil. O que a gente pode visualizar? Em se tratando do mundo, as principais fontes de energia estão relacionadas com os combustíveis fósseis, né? Óleos derivados do petróleo, carvão e gás natural formam a maior parte da matriz energética mundial. E no caso do Brasil, também é uma grande presença aqui do petróleo, pouquíssimo do carvão, alguma coisa do gás natural, mas a gente tem uma participação grande dos biocombustíveis, principalmente do álcool e da hidroelétrica, né, da hidroeletricidade. Então agora a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas quatro formas principais de energia e seus prós, seus contras e algumas ideias de como estão sendo utilizadas aqui no Brasil. Por exemplo, a hidroeletricidade no Brasil. Quais são os prós dessa forma de energia? É uma energia limpa, é uma energia renovável, ela é abundante. Só que aqui eu faço uma ressalva, né? Em algumas partes, em algumas regiões do Brasil, não em todas. E ela é uma energia de fácil transporte, né? Você consegue trazer de áreas não tão próximas essa fonte de energia aí. Os contras, o impacto ambiental, pela necessidade do represamento, pela construção das barragens, pela retirada das pessoas dos locais onde vão ser construídas essas usinas hidrelétricas. Daí também vinculado com o impacto social, né, para essas famílias, para essas áreas de cidades pequenas, para as áreas ribeirinhas. A dependência enorme da chuva é o que mais se destaca nesses últimos anos, 2014, agora em 2015, né? Se não chove, você vai ter que se utilizar menos da usina hidrelétrica, vai ter menor quantidade de hidroeletricidade no Brasil e daí você vai precisar recorrer a outras fontes. É fácil o transporte, mas tem um custo, né? Tudo tem um custo e esse custo pode se tornar alto dependendo do local, né? De onde você vai tirar, para onde você vai levar. Aqui eu tenho só um exemplo das barragens, das construções da barragem e do que mais se destaca ultimamente, que é o caso da dependência das chuvas. Aqui a gente vê uma barragem que não está podendo ser utilizada e aqui uma barragem em plena utilização. Então, se não chove, você não pode utilizar essa barragem e você deixa de usar essa fonte de energia, passa a utilizar outras fontes de energia. E para usar as outras fontes, os outros tipos de energias existentes, você pode gastar mais, né? Você precisa tirar dinheiro de outros setores para investir nessas outras fontes de energia. Lembrando também que o Brasil é um país com várias bacias hidrográficas, sendo que a principal delas, a que tem mais água disponível, principalmente para gerar energia, está lá no norte do Brasil, acaba sendo longe dos grandes centros urbanos. Aqui a gente tem os combustíveis fósseis gerando energia, os prós, uma utilização versátil, vários tipos de indústrias, vários tipos de usinas podem utilizar esses combustíveis fósseis. As tecnologias já são conhecidas, já são empregadas não só no Brasil, como em vários outros países do mundo, e um baixo custo relativo para
para ocorrer a geração desse tipo de energia. Você vai gastar ele para implementar, para construir a sua usina e depois você vai ter um baixo custo relativo. E os contras? Os contras são bem fortes, né? Poluição, produção insuficiente no nosso país, já que não temos todos esses tipos de combustíveis em abundância e eles, como eles não são renováveis, logo eles podem acabar, no futuro eles podem acabar e a gente pode ter que precisar de outras fontes de energias alternativas para produzir a energia no Brasil. Aqui eu coloquei um destaque, né, que no Brasil a gente tem o uso principal, eu poderia até colocar ao contrário, né, do petróleo, depois do gás e o carvão mineral, o petróleo como o principal. Aqui eu tenho um exemplo de termoelétrica, utilizando-se da queima do combustível, né, do petróleo, e o principal destaque aqui, a questão da poluição. Você visualiza aqui muita poluição, e já que se pensa tanto hoje num futuro melhor, essa poluição não é condizente com um futuro que possa ser preservado para gerações futuras. Eu tenho aqui também agora a energia nuclear, e nessa energia nuclear eu tenho o fato de que no Brasil há reservas de urânio, um outro fato de que a localização é flexível, você pode levar essas reservas, você pode estar trabalhando com essas reservas em diferentes locais do Brasil, um reduzido impacto ambiental, se você pensar ali na exploração, na implantação da usina. Mas a gente vai lá por contra e a gente fala do lixo nuclear e dos riscos de acidente. Aqui a gente está falando também de impacto ambiental, né? Então essa parte aí do impacto ambiental é meio contradizente. Para você instalar a usina você pode até ter um reduzido impacto ambiental. Agora, o que você vai fazer com a geração ali, né? A geração do lixo com as sobras, aonde ele vai ser disposto, como ele vai ser armazenado. E os riscos de acidentes, de explosões, nós já vimos isso acontecer, podem acontecer, são difíceis também de ser lidados por enquanto. E um outro contra dela, que são os custos elevados para a questão da retirada da matéria e para a transformação do urânio em energia. Aqui eu tenho uma foto para vocês da usina nuclear de Angra dos Reis, bem próximo ao oceano, bem próximo da onde nós temos também as áreas de armazenamento do lixo e de toda aqui a questão ambiental ao lado, que pode ser uma área de grande desmatamento, uma área de grande devastação, se você não tomar cuidado por essa construção dessas usinas. Depois nós temos os biocombustíveis. No caso do Brasil a gente vai mostrar dois, né, principais. O que eles são, quais são os prós dos biocombustíveis? O impacto ambiental, que no geral é menor, você vai estar utilizando terras, você vai destinar terras para esse plantio. Você deixa de ter, você vai se tornar independente dos combustíveis fósseis e você tem uma diversidade de fontes. Eu vou tratar de duas, mas a gente sabe que existem outras fontes de combustíveis fósseis possíveis, né? Outros vegetais, outras plantas que podem gerar a energia. Quais são os contras? São dois ligados às terras, às áreas cultiváveis, que vão ser diminuídas para os alimentos, vão ser repassadas para a plantação dos biocombustíveis, né? Isso pode causar a elevação dos preços, né? Se você pega ali a produção de cana mais para o biocombustível do que para produção como um alimento para a população, pode faltar esse alimento para a população, pode encarecer esse alimento para a população. Eu tenho aqui os dois biocombustíveis mais em foco no Brasil, a mamona, que a gente vê aqui para a produção do biodiesel, e a cana-de-açúcar para a produção do etanol. Menos poluente, tanto na sua produção quanto no seu uso, e que são muito utilizados, principalmente a cana-de-açúcar no Brasil. E podem ser ainda mais utilizados se feitos de maneira correta, né? A produção de energia elétrica no Brasil, no geral, como eu já disse lá no começo, está focada aqui na questão da hidroeletricidade, 79%. O que a gente tem mais que tomar cuidado?
a questão da falta de chuva, a questão da falta de planejamento, né? Se você começa a desperdiçar a água para outros assuntos, não que ela não seja necessária para a agricultura, para o abastecimento, todos devem ser atendidos pela água, mas devem ser atendidos sem haver desperdício de água. E se ocorre, além de vários usos da água, o desperdício, vai faltar água aqui para geração pela hidroeletricidade. Nós somos muito dependentes da hidroeletricidade. Depois temos as termoelétricas, as termonucleares e as outras fontes de energia elétrica nesse caso, certo? E nós temos aqui uma questão do Enem de 2011, que traz um trechinho de uma reportagem, uma manchete de uma reportagem, e pede para a gente relacionar aqui como uma das alternativas. Águas de março definem se falta luz este ano. Este foi o título de uma reportagem em jornal de circulação nacional, pouco antes do início do racionamento de consumo de energia elétrica, em 2001. No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização dos recursos hídricos, estabelecida nessa manchete, se justifica por quê? Letra A. A geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água nas barragens? Correto, né? A gente precisa de um fluxo ali de água nas barragens, como a gente viu lá, uma barragem vazia, uma barragem seca. Se não tiver água, como que essa usina hidrelétrica vai continuar se mantendo? A gente pode dar até uma olhadinha nas outras, que fala aqui, né, que sistemas de tratamento e distribuição consomem grande quantidade de água, mas isso não está ligado diretamente com a produção da energia. A geração da eletricidade nas usinas termoelétricas utiliza grande volume de água para refrigeração, também não está diretamente relacionado com a questão da produção de energia. O consumo de água e de energia elétrica utilizados nas indústrias compete com o da agricultura? Compete, mas não está ligado com a produção da energia. Então a gente observa que realmente a letra A está justificando mais corretamente o que ele pede, a relação entre a produção de eletricidade e os recursos hídricos no Brasil. Muito obrigada e até uma próxima aula.